Oi pessoal, hoje a gente vai falar de narrativa seriada, especialmente de pilotos de série. Bom, a narrativa seriada, uma coisa importante para você pensar é qual o formato dessa narrativa seriada, né? Claro, pode ser uma série, uma minissérie ou uma novela. E eu acho que quando você pensa em série, ela pode ter mais de um formato também. Ela pode ser uma série antológica, em que cada episódio é uma história completamente independente, então juntas pelo tema. No caso, Black Mirror, por exemplo. Todos são o mesmo tema, mas cada história é completamente independente. Ela pode ser uma série antológica, mas que a temporada é antológica. Cada temporada é uma história que se fecha ali, e na outra temporada uma história completamente independente, mas linkada pelo tema. Então, quase como se cada temporada fosse uma minissérie. Existe a série procedural, cada episódio são os mesmos personagens, o mesmo ambiente, e eles têm uma delegacia de polícia, é um hospital, é uma casa de família, são 4 amigos morando juntos. Em cada episódio acontece uma coisa e no outro episódio a história não depende dela, né? Cada episódio acontece uma outra coisa e a história se fecha. Cada história se fecha no próprio episódio. O personagem tem um problema, alguma coisa acontece, no final tem uma resolução e ele aprendeu alguma coisa. Quase como se cada episódio fosse um filme em si mesmo. E existe também a narrativa serializada, em que um episódio leva para o outro, que leva para o outro, leva para o outro, e a história vai andando ali e tem um arco em toda a temporada. Que aí é quase como se fosse uma minissérie, um filme durante toda essa narrativa, tanto da temporada quanto da série como um todo. E claro, existem modelos intermediários, em que existe o caso do dia, que é o problema que o personagem vai resolver, mas existe um arco maior ali, e se você acompanhar a história você vai vendo. Você pode ser muitas vezes séries de comédia, ou às vezes de drama de escritório, policial. Tem o caso do dia, mas tem um conflito daqueles personagens, é mais a curva de personagem que eles estão precisando atravessar para resolver o problema. Ou então, às vezes um pouco mais misturado, que é como Arquivo X ou Buffy, que você tem o monstro do dia, o caso do dia, mas tem um arco maior, que é a conspiração alienígena por trás de tudo. E aí um episódio intercala com o outro e às vezes um mistura um pouco com o outro. Ou no caso de Buffy também, tem sempre o monstro do dia, mas tem aquele grande problema que tem um arco maior e que normalmente tem um vínculo maior com o seu personagem principal. De qualquer jeito, mesmo quando é o caso do dia, o problema está sempre vinculado de alguma forma ao seu personagem principal. Ele está resolvendo um problema de investigação sobre desvio de tal coisa. Sei lá, se for uma série policial, imagina que é uma série policial. Nesse caso, o personagem, aquele tema tem uma relação com o problema que o personagem está passando em casa. E aí o personagem tem uma curva emocional mesmo resolvendo o caso do dia. Então as coisas estão sempre ligadas, o plot e o desenvolvimento de personagem. Uma coisa importante de série é que, além disso, você tem que entender também o formato da série, né? Você vai acompanhar sempre um personagem, ou ela é uma série de multiplot, com vários personagens. E você troca pro plot A, depois plot B e plot C. Ambos estão passando por uma curva e no final, quase muitas vezes as histórias se encontram no final, quando é comédia, por episódio, né? Então você tem a narrativa que acompanha um personagem. Quase sempre numa série tipo Law and Order, a gente segue os personagens fazendo investigação, eles vão depois desse lugar para o próximo lugar, depois para outro lugar, depois para o outro. Termina. Ou numa série de comédia, muitas vezes você tem os personagens se dividem em 2 núcleos. No Friends, o Ross e a Rachel foram para uma história, o Joe e o Chandler foram para outra. E aí a gente vai acompanhando esses 2 plots com 2 histórias paralelas até chegar no final do episódio. E normalmente esses plots são linkados por um tema, ou por uma mesma ação que desencadeia as 2 histórias. Ou são eventos diferentes, mas o tema linka as 2 histórias. Então isso é importante você entender. E ao contrário do filme, que o formato mais clássico é sempre seguir um único personagem, na série é muito comum você seguir vários personagens contando suas histórias e depois você entender que essas histórias
se ligam, se interconectam, ou às vezes, no caso de uma história serializada, um evento que acontece no plot B do episódio 3 afeta o episódio 7 do outro plot, entendeu? Então, são tramas mais intrincadas às vezes, né? Nesse caso. E no caso de histórias serializadas, a gente vê o que a gente falou de curva de personagem acontecer também na curva da série, da temporada pelo menos, né? Você apresenta uma situação, algo acontece, aquilo vai se escalando, até chegar no ponto mais crítico, na transformação maior ali que esse personagem está passando. Ele tem o fundo do poço, depois ele vai para a cena de batalha e a história se encerra ali com algum gancho para a próxima temporada. Bom, claro que isso é mais diluído e isso se repete mais vezes numa temporada, né? Então, vai ter o fundo do poço, mas acaba tendo um segundo momento de batalha, um segundo momento de transformação. Não é como se fosse o episódio inteiro fosse aquele bloco daquela curva de personagem, né? Isso a gente pode ver quando a gente pensa um piloto. Um piloto, dentro da sua própria estrutura, ele é quase como se fosse a estrutura de um filme, só que com um gancho no final. Você vai apresentar o personagem numa situação, algo vai mudar a vida dele, ele vai começar a transformar ali, ele vai passar por uma jornada, vai achar que vai dar errado e no final ele vai para a cena de batalha e vai resolver. O piloto já tem essa estrutura. Normalmente, esse momento de mudança na vida dele vai mudar provavelmente pro resto da história. Agora, o que a gente brinca é o juiz obrigou esses dois personagens a ficarem juntos. Eles se odiavam e agora eles vão ter que conviver para sempre. E a gente vai ver aquilo. Isso normalmente quando a história, a gente está vendo pela primeira vez essa série começar. Às vezes a série é tão procedural que a gente não vê quando começou, já está acontecendo. Esses personagens já estão há muito tempo convivendo juntos e eles já estão em família e eles já estão em conflito sempre. Em animação é muito assim. A animação quase nunca a gente vê o primeiro episódio quando tudo começou. Quase sempre é pouquíssimo serializado. Existem alguns casos em que isso vai acontecendo ou de forma disfarçada ou de forma direta. Mas em geral a animação, principalmente para crianças mais novas, ela quase sempre é totalmente procedural. E nos episódios durante a série, principalmente no caso procedural, basicamente é isso. No episódio de hoje, o Chandler vai ser promovido no emprego se ele começar a fazer tal coisa. E ele odeia fazer tal coisa. Ele está diante de uma nova situação. Aí ele tem que aprender e ele tenta lidar com isso de tal forma, porque o Joey ajudou ele a fazer tal coisa. Eles começam a tentar fazer isso de várias formas, até que algo dá errado e ele vê que não vai conseguir a promoção de jeito nenhum porque ele não consegue fazer tal coisa. Vai pro fundo do poço, depois no final, cena de batalha, ele vai resolver. Eu dei um exemplo aqui com Friends, com dois personagens de Friends, e aí você vai ter uma coisa parecida acontecendo no plot B da história, em que algo também vai acontecer nessa curva ali. E sempre isso vai estar ligado com a curva de personagem dele. Ele vai estar numa situação que vai brigar com a falha de personalidade dele, com um problema que ele não consegue resolver. E ele vai, de novo, tentar aprender isso e superar em parte. Em série procedural, especialmente comédia, os personagens estão sempre tentando mudar e nunca mudando completamente. Porque você, ao mesmo tempo, tem que sentir que ele se transformou um pouquinho ao longo de todas as séries, de toda a temporada, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de ser quem ele era. Porque se o personagem que é trambiqueiro deixa de ser trambiqueiro no meio da temporada, você não vai querer ver a série. Você quer ver o trambiqueiro lidando com certinho. O Agostinho Carrara sempre inventando uma confusão e o Irineu falando, não, você não pode fazer assim, assim, assado. Esse conflito entre os personagens se mantém em todos os episódios. Aí, claro, o Agostinho aprende, putz, eu não devia ter vendido aquele carro naquele esquema que eu fiz, que eu sei que ia dar errado. Aí ele aprende uma lição, mas ele sempre continua sendo um pouco o trambiqueiro que ele é. Ele nunca deixa de mudar totalmente, senão a gente perde aquele personagem. Ele pode mudar totalmente no fim da série, mas ele tem que estar sempre resistindo, porque senão você perde o motor de conflito da série. E série tem esse elemento que é importante, é o motor de conflito. Qual é o motor
recorrente dessa série? O que vai manter ela? E aí, numa série de advogados, tem sempre o caso de tribunal do dia. Numa série de delegacia tem sempre o crime que eles vão resolver. Numa série de doenças tem sempre os pacientes novos. Então, esse é o motor. Mas aí você tem um motor também dos personagens. O Agostinho sempre arrumando um trambique e o Linneu sempre sendo certinho. Esse é um tipo de situação também. E às vezes você junta esses dois elementos, sempre o paciente do dia e o cara ranzinza resolvendo de uma forma inusitada. Então você cria um motor da série e você tem que... esse motor é o que vai fazer a série andando e é o que vai dar vida longa para a série. Você vai ver, entendi, eu consigo fazer 200 episódios dessa forma. Só que, dependendo da série, às vezes os personagens, ou a mitologia, ou a trama vai ficando tão sofisticada, tão interessante, que às vezes o motor é esquecido. É uma série sobre um vampiro que divide apartamento com um zumbi e todos os episódios eles resolvem um caso do dia. Só que dependendo da série, aqueles personagens são tão carismáticos, tão interessantes e já tem tantos elementos que você às vezes só quer ver os dois conversando. Não precisa mais ter um caso do dia que esses dois seres sobrenaturais vão resolver. Às vezes é um dia que eles estão em casa discutindo sobre quem vai ligar o micro-ondas antes, quem vai tomar banho antes ou depois. Então, isso um pouco você saber dosar, porque também se você perde totalmente aquele motor inicial, a série também fica um pouco descaracterizada. Esse balanço entre as duas coisas é que é importante. E um dos últimos pontos é esse, que mesmo uma série que é totalmente serializada, uma história vai continuar e você vai ver o próximo episódio e tudo mais, e depende muito do gancho para a próxima história, é importante que cada episódio tenha realmente uma sensação de fechamento ali, né? Tipo, você pensou aquele episódio que seja interessante por si mesmo. Tem um tema, pelo menos. O que a gente viu ali? Aquilo foi só um degrau naquela história daquele personagem pro próximo episódio. Mas naquele degrau a gente conseguiu ver uma história interessante ali, completa. Que o personagem passou por alguma provação e aprendeu algo, ou se transformou minimamente. Então isso é importante a gente entender. Bom, é isso por hoje, pessoal. Obrigado.